Sabe, existem momentos na história que parecem quietos, quase domésticos, mas que na verdade carregam o peso de séculos inteiros. Gênesis capítulo 48 nos leva para dentro de um desses momentos. É um encontro, ali, ao pé de um leito de morte, que vai definir o futuro de toda uma nação. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o que realmente aconteceu. Tenta imaginar a cena comigo. Jacó, que agora atende pelo nome de Israel, já está no finzinho da vida. Os olhos dele mal conseguem enxergar. E aí chega José, seu filho tão amado, o grande governador do Egito. E ele não vem sozinho, traz seus dois filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o caçula. O clima é de despedida, de bênção, um momento muito solene. A princípio, tudo parece seguir o roteiro esperado. A bênção, o direito, a honra, tudo isso deveria ir naturalmente para o primogênito. Só que o que acontece em seguida quebra completamente o protocolo e levanta uma questão que ecoa até hoje. O que Jacó estava fazendo? Era confusão da idade ou era algo muito mais profundo? Olha, a lógica da época era bem simples e todo mundo entendia. A mão direita, que é o símbolo da força, da primazia, tinha que repousar sobre a cabeça de Manassés, o primogênito, e a mão esquerda, claro, sobre Efraim. O próprio José ajeita os filhos desse jeito para facilitar para o pai, que já era idoso e quase cego. E então, vem o momento que muda tudo. Jacó, com uma clareza que até contrasta com a sua fragilidade, estende os braços e, de propósito, ele os cruza. A mão direita dele vai para o mais novo, Efraim, e a esquerda para o mais velho, Manassés. Isso, de jeito nenhum, é um erro. Isso é teologia em movimento. Esse gesto coloca duas forças em contraste. De um lado, a gente tem a ordem natural das coisas, o direito de nascença, a lógica humana, o costume. Do outro, a gente vê a graça soberana de Deus que não se prende às nossas regras. Jacó está na prática encenando uma verdade poderosíssima. A bênção de Deus não pode ser controlada ou domesticada por nós. E claro, um gesto tão forte assim não passou despercebido. Grandes pensadores da fé ao longo da história olharam para essa cena e viram muito mais do que um drama familiar. Eles viram uma sabedoria que muitas vezes a gente só consegue perceber quando os olhos do corpo se fecham e os do espírito se abrem. João Calvino, por exemplo, ele enxergou aqui um ato de pura revelação divina. Para ele, Jacó não estava confuso, ele estava sendo obediente. O que Calvino nos ensina é que Deus não pede licença aos nossos costumes para executar o seu plano. A escolha de Deus segue uma lógica própria, a lógica do seu propósito. Já Charles Spurgeon nos dá uma visão que é até poética, mas muito forte. Ele sugere que, às vezes, a nossa visão física mais atrapalha do que ajuda. É na fraqueza, na incapacidade de ver com os próprios olhos, que a visão da fé se torna mais clara, mais afiada. Jacó estava enxergando o futuro com uma nitidez que seus olhos físicos já não tinham mais. E John Wesley aponta para um detalhe fundamental aqui. A bênção não era só sobre terras, sobre gado. Ao abençoar os filhos de José como se fossem seus, Jacó estava, na verdade, transferindo uma identidade espiritual. Na prática, ele estava dando a José a porção dobrada, o direito de primogênito entre todos os seus irmãos. Aquele gesto, aquele simples cruzar de mãos numa tenda antiga, não ficou preso naquele momento. Ele criou ondas, sabe? Ecos que se espalharam por toda a história de Israel, moldando o destino das tribos de maneiras que ninguém esperava. O que Jacó fez foi uma jogada jurídica e espiritual simplesmente brilhante. Primeiro, ele adota Efraim e Manassés como seus próprios filhos. Segundo, com isso, ele garante que José receba uma herança em dobro, que é a marca do primogênito. E terceiro, ele profetiza que o mais novo, Efraim, vai se tornar maior que o mais velho. E a história confirma a profecia. A tribo de Efraim cresceu tanto em poder e influência que séculos depois, lá nos livros dos profetas, o nome Efraim virou sinônimo de todo o reino do norte de Israel. A bênção da mão direita se cumpriu de forma literal e histórica. Impressionante, né? E tem mais um detalhe fascinante. Na hora de abençoar os meninos, Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal. Isso não é só uma figura de linguagem. É uma referência muito pessoal e profunda ao mensageiro divino que o acompanhou a vida inteira, desde aquela luta no Val de Jaboque. A fé de Jacó era íntima, era real. E veja bem, esse evento não é um caso isolado. Ele se encaixa perfeitamente num padrão que a gente vê por toda a Bíblia. Um padrão de graça que vira as nossas expectativas de cabeça para baixo e aponta para algo, ou melhor, para alguém muito maior.
Esse padrão é bem claro. A expectativa humana sempre valoriza o primeiro, o mais forte, o mais óbvio. Mas o propósito divino, muitas vezes, escolhe o segundo, o menor, o improvável, justamente para mostrar que a glória pertence somente a Ele. No fim das contas, essa história prepara o nosso coração para entender Jesus. Ele não veio como o Messias que o mundo esperava, sabe? Aquele rei poderoso, conquistador. Ele veio de forma humilde, fora do molde, invertendo toda a lógica do poder. E foi exatamente por isso que ele cumpriu perfeitamente a promessa de Deus. Agora, vamos trazer essa história para mais perto da gente. O que será que Gênesis 48 tem a dizer hoje no meio das nossas expectativas, dos nossos planos? A reação de José é tão humana. Não assim, meu pai. Ele vê o que parece ser um erro e na mesma hora tenta corrigir, tenta colocar as coisas de volta na ordem que ele acha que é a certa. A intenção dele é boa, claro, mas a visão dele é limitada. E essa é a pergunta que fica no ar para a gente refletir. Quantas vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, para os caminhos que Deus parece estar traçando e diz: não assim, Senhor, isso não faz sentido, o meu plano era outro. E a resposta de Jacó é o auge da maturidade espiritual. Diante da correção do filho, ele simplesmente diz: eu sei, meu filho, eu sei. Essa é a confiança calma de quem aprendeu a discernir a mão de Deus, mesmo quando ela se move de jeitos inesperados. É a fé que confia no Deus que sabe, mesmo quando a gente não entende nada. Então o ponto central é este aqui. Essa história nos liberta da tirania do mérito, da ordem humana. A bênção não tem a ver com ser o primeiro, o mais qualificado, o que mais merece. Tem a ver com um Deus cheio de graça que atravessa a fila e coloca a sua mão sobre quem ele escolhe, por razões que são somente dele. E assim, a pergunta final não é mais sobre quem vai receber a bênção. A questão que Gênesis 48 deixa no nosso coração é: quando Deus cruzar as mãos na nossa vida, invertendo nossos planos, desafiando nossa lógica, como a gente vai responder? A gente vai lutar para corrigi-lo ou, assim como Jacó, vamos confiar que ele sabe exatamente o que está fazendo?